Os produtores de grãos no Brasil estão tendo dificuldades de garantir competitividade nos preços. É que o preço dos insumos disparou, o custo para plantar subiu muito. Eu vou convidar aqui Elivaldo Barbosa para trazer também informações para nós a respeito deste tema, desse assunto, aqui no nosso Jornal do Piauí. Elivaldo, seja bem-vindo, ótima tarde para você, Elivaldo. Obrigado, Joelson, boa tarde para você que nos acompanha nesta terça-feira. Elivaldo, a produção de soja no estado do Piauí, assim como em outros lugares do Brasil, em alguns lugares do Brasil já estão certos os produtores ali na região do Paraná, vão diminuir a quantidade de área plantada para gastar menos com adubo e os fertilizantes, que são os adubos e defensivos agrícolas. Herbicida, por exemplo, fica muito caro, né, Joelson? Olha, o Piauí colhe, como no Brasil, uma grande safra recorde. Este ano, o estado deve superar aí os 6 milhões de toneladas de grãos, principalmente a soja e o milho, e uma área que é concentrada bastante essa produção é no sul do estado, nos chamados cerrados piauienses. Mas são lavouras que já começam a ganhar outras áreas do Piauí, como o Médio Parnaíba e até o Baixo Parnaíba, na região norte do estado. Bom, esta safra já está sendo comercializada, Joelson, a preços adequados. Até quem buscou o mercado internacional aproveita bem a cotação do dólar, que é uma cotação vantajosa para quem exporta. Porém, é uma vantagem muito pontual, porque os produtores já estão encontrando o desafio de preparar o terreno, de preparar as terras para a próxima safra, que esses preparativos já começaram na aquisição de fertilizantes, como você falou, de defensivos agrícolas, e já tem a preparação das terras, enfim, para o plantio das sementes, a compra de sementes também, que eleva o custo. Então, e o combustível também. Então, já há quem diga, Joelson, segundo o levantamento da Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, que a safra 2022 e 2023 será a mais cara da história. Vamos conversar com o representante da ProSoja, o presidente da ProSoja, da Associação dos Produtores de Soja do Piauí, Alzir Neto, que já está com a gente aqui ao vivo para falar a respeito deste assunto. Presidente, boa tarde, obrigado por participar aqui do Jornal do Piauí. Teremos, de fato, a produção de soja mais cara da história do Piauí agora com a alta dos preços? Estamos com um problema de áudio, não? Não podemos ouvi-lo? Tá, vamos tentar então corrigir esse áudio do presidente da ProSoja, Elivaldo Barbosa, para trazer as informações aqui no Jornal do Piauí sobre esse assunto. Já temos então contato com o presidente. Desculpa, presidente, agora sim vamos falar com o senhor a respeito desse assunto. Estamos diante da produção mais cara da história do Piauí? De fato, uma das produções mais caras do estado do Piauí e do Brasil no contexto geral. Nós temos aí um cenário das commodities que houveram uma elevação muito grande no custo. Pra você ter noção, a moeda do produtor é o saco de soja, a moeda do produtor é a sua própria produção. Então, ano passado, por exemplo, safra passada, nós precisávamos, em média, 11 a 12 sacas de soja para comprar 1 tonelada de cloreto de potássio. Hoje, nós precisamos, em média, 45 sacas de soja para comprar 1 tonelada de cloreto de potássio. E essa relação ela se estende tanto para os defensivos agrícolas, como o Elivaldo bem colocou aí, os herbicidas tiveram uma subida significativa do seu custo, e isso nos defronta aí com uma das safras mais caras da história. Agora, presidente, isso pode repercutir na redução da área plantada? Como os produtores vão adequar essa realidade de elevação dos custos de produção à projeção da safra 2022-2023? Com certeza, eu acredito que talvez não haja uma diminuição da área plantada em si, mas a técnica vai diminuir, o nível de investimento vai diminuir, o que a gente pode se deparar com uma produtividade menor. Evidentemente, quem está fazendo investimentos para expandir as áreas também deve colocar o pé no freio aí e dar uma reposicionada. Então, é um ano, sim, de custos mais altos, Elivaldo, é um ano que preocupa, é um ano que os investimentos eles tendem a desacelerar, né? Lembrando que a cadência nossa e o ano safra, ele se encerra no meio do ano, então alguns investimentos já vinham acontecendo, esses aí devem se consolidar, mas eu acredito que novos investimentos não devam acontecer. Bom,
Há uma preocupação agora com o preço, a pressão que o preço dos produtos dessas commodities pode sofrer. Vocês imaginam, já sabem como é que fazem? Vão tentar segurar, evitar repassar todo esse custo? Como é que deve ser o comportamento do preço da soja a partir de agora no Brasil? Os grandes players, né, as tradings, elas estão muito travadas para o próximo ano, o que já indica, assim, um pouco fluxo de comercialização para o ano seguinte, né? Essa mesma época do ano passado, pra você ter uma informação, o Mato Grosso já tinha aí algo em torno de 15% a 18% da sua safra nova comercializada. O Piauí já tinha algo em torno de 10%, 12%. E para essa safra a gente não tem nem 5% ainda comercializado. Pode haver uma pressão? Pode sim, mas tem aí outro dado. Os Estados Unidos, que já iniciou a sua safra, aumentou a área plantada de soja e diminuiu a área de milho, né? Lembrando que os Estados Unidos plantam apenas uma safra, né? Então, assim, eles são as duas grandes culturas. O americano, inclusive, ele tem um perfil muito mais para o plantio de milho do que o de soja, e houve uma redução na área de milho e um aumento na área de soja. Claro que a soja aí está em preços e patamares bem interessantes, mas o custo ultrapassou esses patamares das commodities em geral. Presidente, influência desta situação, dessa perspectiva de crise no agro em cadeias importantes que também fazem parte do agro, como a suinocultura, a avicultura, que tem como base o milho e a soja como os componentes essenciais da ração. Com certeza, né? A cadeia do agronegócio que envolve todo o contexto da soja, dos grãos em geral, ele vai, obviamente, sofrer, né? Então, principalmente esses ciclos aí que você falou, o frango e o suíno deve ter um impacto direto nisso daí. Então, nós estamos diante de um ano muito oneroso, custos bastante altos, o cenário do sistema de crédito não é favorável, juros mais caros, operações mais complicadas de girar. Então, é um ano extremamente desafiador para o produtor, em especial o produtor piauiense, que, diferentemente de regiões já mais consolidadas, nós não temos como tirar tanto o pé dos investimentos, né? Uma diminuição de insumos para a gente pode ocasionar uma grande perda, né? Diferentemente de regiões como o Paraná, que já tem um sistema de plantio direto mais avançado, já áreas que produzem há mais de 30, 40, 50 anos. Então, assim, de fato, é um ano muito complexo, em especial para o Piauí. O presidente da ProSoja, qual é a diferença que existe em termos de realidade entre, por exemplo, o Paraná, que o senhor citou, onde já se anunciou que haverá redução do plantio para diminuir o custo, e o estado do Piauí? Veja, o Paraná, o sul do Brasil em especial, né, mas especificamente a região ali do Paraná, que é o segundo maior produtor de grãos do Brasil, são regiões consolidadas desde a época, desde a década de 70, né, da época de 50. Então, assim, foi onde começou a agricultura do Brasil, foi por lá. E através do sistema de plantio direto, eles evoluíram o conceito de uma agricultura sustentável, né, fazendo as coberturas e plantando a soja sobre essas coberturas, utilizando o mínimo de revolvimento do solo e incentivando cada vez mais o custo de uma produção bem balanceada. Então, assim, esses investimentos lá, eles conseguem ser diluídos de certa forma. Aqui no Piauí, pela idade, né, e a gente sabe, o Elivaldo conhece bastante também, quanto mais velhas as nossas áreas ficam, quanto mais envelhecidas, quanto maior o histórico de fertilidade que é constituído nos solos, melhor o potencial produtivo. Então, às vezes você consegue ciclar mais nutrientes nessas áreas do sul do que aqui. E se lá eles estão diminuindo essa área, evidentemente o custo deve estar muito próximo da margem deles. Lá tem áreas que são consolidadas, tem muitos arrendamentos caros, que pesa bastante na conta do produtor lá. Então, eu acredito que esse contexto aí é que esteja gerando essa situação. Agora, são áreas também, que aí eu faço o contraponto, que eles conseguem diminuir o nível de investimento.
ele consegue tirar um pouco da adubação dele lá. Aqui a gente não consegue fazer isso. Agora, presidente, o agro brasileiro ele sempre conviveu com momentos de crise na economia e sempre se sobressaiu a ponto de ser considerado âncora da economia, né? A âncora verde da economia. Se outros setores vão mal, a grande safra acaba se sobressaindo. E aí eu destaco um componente que o senhor até já abordou aí, que é o componente tecnológico. A tecnologia, você mantém a área plantada, eleva a produtividade, enfim, isso oriunda desde o sistema Embrapa, como também da iniciativa privada. Isso aí pode ajudar, por exemplo, ao senhor não tirar o pé da expansão da nova Emaflor aí no município de Baixa Grande? Assim, nós temos projetos bastante ousados aqui no Piauí, né? A realidade é uma realidade muito desafiadora. É preciso, Elivaldo, nesse momento a gente conseguir fazer com que a gente operacionalize essas aberturas com investimentos que façam esse envelhecimento mais precoce das áreas. Então, a gente atua com uma calagem muito pesada, uma fosfatagem muito pesada, no sentido de ter um investimento sólido que garanta também um custeio mais leve. Então, assim como nós vemos fazendo aqui, outros produtores também têm feito isso, é buscado justamente acentuar os investimentos de longo prazo, fazendo com que a gente consiga estruturar melhor os nossos solos e ter um custeio cada vez mais leve. Então, assim, quem conseguiu fazer essa matemática ainda consegue não tirar tanto o pé, como, graças a Deus, é um dos casos aqui que a gente tem acompanhado na Emaflor. Mas um projeto, como eu disse, começou já há 2 anos atrás e a gente vem consolidando eles gradativamente. Então, no contexto geral, existe outra alternativa para a abertura de área, que é de baixo investimento, que é o plantio de arroz. Então, eu sempre costumo falar isso, ficar muito de olho aí no índice da área que vai ser plantada, semeada de arroz esse ano, que aí vai mostrar bem se o produtor conseguiu fazer o investimento suficiente para ir para a soja ou não, ou teve que optar pela cultura do arroz, uma cultura um pouco menos exigente, e para não deixar de plantar, se opta por isso. Então, assim, eu acredito que a gente vai ter que fazer um pouco de um mix disso daí, plantar um pouco de arroz, diluir um pouco mais o investimento, entender como é que vai ser esse ano, ver a consolidação do preço do mercado de soja aí para esse ano, para a gente conseguir evoluir também nessa parte financeira da coisa. Quero agradecer ao senhor, presidente da ProSoja, Alzir Neto, muito obrigado pela participação do Jornal do Piauí aqui com a gente, falando sobre o preço, o aumento do custo para a produção de grãos no estado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês aí, sempre um prazer, Elivaldo. Muito obrigado. Grande abraço. Obrigado, boa tarde. Um abraço, muito obrigado. Bom, Elivaldo, vai aumentar o custo agora, tem que fazer, como você disse aqui enquanto ele falava, é um xadrez, né? É uma jogada de enxadrista para garantir que não haja prejuízos. Isso revela um pouco do risco que enfrenta o agro. Historicamente é sempre assim, é da natureza da atividade. Isso não é só dos grandes empreendimentos como o Alzir Neto representa. Isso vai da agricultura familiar aos grandes empreendimentos. O agricultor, o pecuarista, ele tem sempre que estudar bem os elementos que ele trabalha para decidir correto e na hora certa, para evitar aumento de custos e, consequentemente, o prejuízo no final ou da lavoura ou do ciclo produtivo, considerando a pecuária.